para discutir estes temas. Temos hoje no Closing Bell, como habitual, Rui Moreira de Carvalho e também João Cantigas Esteves, a quem desde já agradeço a presença. Professor, começo por si perguntar-lhe, finalmente, será que vamos ter pelo menos uma reação positiva da crise das dívidas soberanas com este novo acordo da Grécia, ou é apenas mais um? Pois, não é fácil, digamos, estarmos seguros de que desta, digamos, é definitivo. De qualquer forma, aquilo que importa salientar é que há vontade, há, digamos, aqui uma conjunção de esforços para que as coisas se mantenham pelo menos vivas e que se mantenha, apesar de tudo, esta unidade que existe dentro da própria zona euro. Agora, também temos que concluir que a Grécia, como se costuma dizer, não ajuda muito, não tem ajudado muito. É um calcanhar de Aquiles. Exatamente, já andamos aqui há meses e até anos com esta situação e a verdade é que de processo em processo, de etapa a etapa, verificamos que a Grécia falha sistematicamente aquilo a que se compromete. E desse ponto de vista é muito negativo e fica esta convicção que os membros da zona euro, nomeadamente a própria Alemanha, a própria França, parece que querem ter notícias boas de Atenas, boas no sentido de executarem os planos, para eventualmente responder de forma também mais positiva. Infelizmente, essas notícias têm sido lentas e este processo é interessante, porque, enfim, voltamos a ter aquilo que já são as medidas bem conhecidas de algum tempo esta parte, naturalmente, como foi referido, o corte do salário mínimo, o corte do 13º mês, do 14º mês, a redução das férias, enfim, toda essa panóplia de medidas que são absolutamente essenciais para começar a haver um pouquinho de alguma luz do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas gregas e parece que desta vez há uma reação perante um forçar de nota também da parte, em particular, da Alemanha e também da França, sobre a forma como era libertado estes novos fundos. Eu penso que houve uma notícia no início desta semana que veio dizer que, eventualmente, a forma, a disponibilização dos dinheiros desta vez iriam ter um modelo diferente do passado, exatamente para garantir que, pelo menos, a questão da solvabilidade da dívida grega fique garantida. Isto é, aquilo que houve conversações, nomeadamente ao nível da própria Alemanha, era que os fundos que seriam disponibilizados, haveria eventualmente uma ligação quase direta aos credores, no sentido de assegurar que a dívida que se for vencendo pode socorrer-se desses ditos fundos. Evidentemente que isto é lamentável, digamos assim, para a Grécia, que é mais uma vez, naturalmente, um corte da própria soberania do seu próprio orçamento, mas infelizmente, enfim, o histórico não ajuda a que o canal, digamos assim, de distribuição dos dinheiros que estão disponibilizados não seja o mesmo, isto é, através do governo. E aparentemente esta medida, que eu não percebi bem se concretiza ou não, vem garantir que, primeiro, vai haver fundos para liquidar a dívida que vai chegar ao fim, isto é, e, por outro lado, controla um controle mais apertado ainda daquilo que é os gastos provavelmente ditos do governo grego. Porque, infelizmente, quando nós verificamos os últimos valores disponibilizados, nomeadamente em maio, fica a convicção que a utilização desses fundos, eventualmente, não terá sido para aquilo que estava proposto e para aquilo que, para além de mais, era o mais desejável e aconselhável do ponto de vista das próprias finanças públicas gregas. Portanto, enfim, vamos ver. É naturalmente, enfim, uma notícia que vamos considerar positiva, mantém-se viva. Mais um benefício da dúvida. Exatamente, mas eu acho que esta pressão adicional que foi na forma como são alocados os dinheiros, provavelmente pressionou muito os políticos em geral gregos, porque vai haver, efetivamente, um controle apertado da despesa pública grega. Rui Moreira de Carvalho, obrigada também pela presença. Temos também aqui uma tónica diferente. Temos agora um governo de unidade nacional, logo todos se comprometeram, a oposição, o governo, não existe um governo, existem todos os partidos gregos, a comprometerem-se com o cumprimento destas medidas. De alguma forma, vai desaparecer a contestação no Parlamento, embora vá continuar nas ruas. Boa noite, Patrícia. Está bem colocada a questão. De facto, a pergunta é se existe um governo, porque ao fim e ao cabo é uma coligação contingencial que percebeu-se da atitude do anterior Primeiro-Ministro, que foi o Papandreou, que fez aquele bluff,
e depois saiu pela porta pequena. E agora é um governo de coligação que não tem suporte em sede parlamentar e que está a 2 meses das eleições, o que também explica um bocadinho esta dificuldade de tomada de decisões. Portanto, eu penso que isto poderá ser uma etapa até março, que é quando vence, de facto, uma nova tranche de pagamentos, de liquidez. Isto é um roll-on da dívida, porque o que também, como bem colocou o professor Cantigas Esteves, não se percebe muito bem como é que ela está a ser gerida, diz bem. O que é razoável entender-se é que pode ser mesmo uma dificuldade de pagamentos de liquidez interna. Ou seja, quem deve para o exterior o dinheiro volta a sair, portanto, empresta, mas ao fim e ao cabo, teoricamente, nem entra na Grécia, para ganhar algum tempo, que é o tempo das eleições e que é o tempo do compromisso. Porque nesta etapa, qualquer partido que for tomar decisões, digamos, ditas razoáveis, vai ter de população o que é natural, que é a sua oposição. Portanto, é uma fase complicada para a Grécia e é uma fase complicada para o euro e para o mundo, porque a zona euro está com problemas económicos, mas também é uma fase de oportunidade. Porque passado este intervalo de tempo, como bem colocou, este tempo longo, todos estamos com uma atitude diferente perante a vida, perante a economia. E todos à espera de resultados. No entanto, ao longo desta semana, ao mesmo tempo que duravam as negociações na Grécia e se perduravam no tempo, vieram muitas comparações com Portugal, todas as autoridades a afastar essas comparações. No entanto, hoje surge uma notícia de que a Troika quer primeiro ver os resultados antes de desbloquear uma verba para pagar. O que é natural, só 2 pequenos indicadores. A Grécia significa 2,57% da economia europeia. Portugal significa 1,8%, é mais pequeno que a Grécia, da economia europeia. Residuais. E apenas 30% da dívida grega está colocada na Grécia, ou seja, a poupança interna são 30%. Portugal ainda é pior, são 24%. Ou seja, nós devemos de terceiros para financiar as nossas dívidas. Quem depende de terceiros está a ser uma posição frágil. E Portugal está, de facto, nessa circunstância. E a imagem que estamos a tentar dar é de um país completamente diferente, quer na atitude, quer na forma, quer no conteúdo dos gregos. Ou seja, estamos a interiorizar que estamos em crise e queremos pagar, queremos resolver, e queremos pagar baseado na competitividade, ou seja, no crescimento económico. E por isso é que o Acordo de Concertação Social foi um passo importante. Por isso é que está a haver uma tentativa de limpeza das contas. Observa-se com muito interesse a reação da Bolsa ontem e hoje, não é? Os bancos, por exemplo, o setor financeiro diz muito bem, aliás, eu ouvia antes de entrar, que o setor financeiro recuperou em 2 dias as perdas de um ano inteiro. Ou seja, o que nós pensamos que muitas vezes são medidas que vão ser mal interpretadas. Não, é importante a transparência e preparar e recuar um passo para ter os pés bem assentos no chão para dar toda a caminhada seguinte. E isso, as sugestões que o mundo está a ter, termino com isso, é que, por exemplo, os prazos a 3 meses nossos nunca tiveram tão baixos. Estão na volta de 4%. 4% é uma taxa razoável de um país poder sobreviver. No entanto, a taxa a 10 anos já é 17%. Portanto, o problema não é como é que agora vamos fazer, é como é que damos os passos seguintes. Para dar confiança aos mercados e para essas maturidades de longo prazo começarem a baixar e fugir dos 7%, que foi aquela meta psicológica que bem nos lembramos. Exatamente. Que o antigo ministro rotulou como perigosa. Concorda que realmente que é normal a Troika querer ver compromissos? Não quer uma segunda Grécia? Sim, absolutamente. Eu acho que temos que encarar isso com normalidade e, enfim, e até colaborando para sabermos exatamente o que está a acontecer, porque eu julgo que agora é que vai começar verdadeiramente o teste a Portugal e, naturalmente, ao nosso plano de, digamos, de austeridade. Porque, como sabemos, infelizmente, o histórico não é famoso. Tivemos aqui vários anos de números e depois que se quedaram revistos e revistos e revistos. Tivemos também ainda, infelizmente, em 2011, as medidas excepcionais para compor, digamos, o ramalhete das contas públicas. E, portanto, eu julgo que agora é que é a hora da verdade, que é, uma vez por todas,
todas, percebermos se estamos no caminho certo, têm dado sinais, e penso que reconhecidos a nível internacional, que efetivamente houve aqui uma demarcação, como nós aqui falámos várias vezes, que estamos a tentar ganhar tempo para haver uma demarcação da Grécia. Penso que se tem conseguido, veremos se é suficiente ou não, e julgo que neste momento, se apurarmos o que está a acontecer, apurarmos os primeiros números do ano, vão ser muito, muito decisivos. Neste momento temos um mês feito, temos o janeiro, enfim, mais uma semana ou duas começamos a ter os primeiros números. Eu julgo que vai ser muito, muito decisivo este primeiro trimestre, porque nós não podemos falhar. Importa dizer que o objetivo para 2012 é muito ambicioso, sobretudo por causa do ponto de partida. O ponto de partida, digamos, é um bocado ilusório, lá está, por causa das cadeias extraordinárias, e desse ponto de vista é perfeitamente normal que a Troika queira analisar, e sobretudo áreas sensíveis que são referidas, que é obviamente a questão das empresas públicas e este eterno problema dos fornecedores. Ou seja, é mais do que tempo. Andamos aqui décadas com uma prática absolutamente inaceitável de relacionamento do Estado com os seus fornecedores. Portanto, é a altura, de uma vez por todas, termos um plano sério, credível, que normalize a relação do Estado com os seus fornecedores e, nomeadamente, a própria tesouraria do Estado. Relativamente ainda à questão da Grécia, também outra diferença que é importante salientar. Por exemplo, o caso das privatizações. A Grécia anunciou também há mais de um ano, não fez nada, absolutamente. Ou seja, a Grécia, de facto, não está a ajudar muito. E aí também Portugal já tem algo para mostrar. Ou seja, praticamente agarrou a dois projetos que tinha em mãos. Diferentes. Eles tinham 50 mil milhões e não fizeram nenhum. E nós, neste caso, a EDP avançou, já 4. A EDP avançou, a REN, portanto, ou seja, há aqui realmente sinais e que para Portugal é muito positivo. Quanto à análise da Troika, evidentemente só pode ser bem-vinda. Eu acho que é a altura de percebermos que aquilo que está a ser feito não é para a Troika, não é para os criadores, não é para os mercados financeiros, é para nós próprios. É começar a definir um modelo sustentável da nossa sociedade, do nosso coletivo, e, portanto, isto é preciso que corra bem, mas pela nossa exigência, não necessariamente pelos criadores ou pela própria Troika. Desse ponto de vista, esta avaliação, independentemente de interessar à Troika, interessa-nos a todos nós. Tem havido determinação, ainda ouvimos há pouquinho sobre o Ministro das Finanças, mais uma vez, a revelar a determinação que fará, evidentemente, e tomará medidas adicionais se for necessário. Portanto, eu julgo que estamos num momento, agora sim, um momento da verdade, de percebermos se é desta vez que começa a haver sinais positivos, e em particular do lado da despesa, do corte da despesa, e vamos ver, obviamente, o que é que a Troika também conclui nesta sua avaliação. Falta sempre a crítica que se aponta ao plano, que é onde está da retoma da economia, o crescimento. Eu julgo que aí... Ou virá uma seguida da outra. Já estão a aparecer, porque repara, no comércio externo, pela primeira vez, já vamos ter um excedente este ano. O último que houve foi em 1987, em 0,3. E para o ano, em 2013, vamos ter de 0,8, em nível do déficit comercial. O saldo comercial deste ano já é positivo, ou seja, a despesa primária, o que nós hoje produzimos, já paga a despesa. O problema é o serviço da dívida. Mas mesmo com o serviço da dívida, para o ano já vamos ter um saldo comercial de 0,8, ou seja, estamos no caminho. Estamos no caminho. Agora, estamos à custa, de facto, de um esforço de todos e de uma mudança, porque também o problema que se põe é que nós não conseguimos manter este ritmo de recuperação. Porque nós não temos formação bruta em capital fixo, nós não temos fábricas. Então não estamos no limite da produção, às vezes a vender até com prejuízo. Pronto, não é possível aguentar este nível do aumento das exportações substituídas às importações. Mas este é o primeiro passo. Como referi, a última vez que isto aconteceu foi em 1987. Portanto, estamos a fazer o caminho. Agora temos é que continuar, ter fé e de facto, cada um fazer o seu, o sistema financeiro fazer o seu, a dar crédito a funcionar, quer dizer, para as boas empresas, as empresas as mais competitivas a venderem melhor, a venderem lá para fora, e os portugueses a ajudarem a fazer o seu papel de bons cidadãos. Concorda? Sim, eu julgo que nós também temos que ser muito frontais nesta matéria. E evidentemente que seria ideal, seria interessante se pudéssemos em simultâneo fazer tudo uma vez. Tratar das contas públicas, reequilibrar as finanças, tratar da solvência dos bancos e também do crescimento económico. Nós temos consciência que há aqui etapas e há prioridades. E não há dúvida nenhuma que a principal prioridade e a principal medida para o eventual crescimento futuro é, sem dúvida nenhuma, equilibrar as contas públicas, é que o Estado não gaste tanto como tem gasto até aqui.
E desse ponto de vista, essa pode ser a prioridade. Eu tenho sempre muito receio que se queiram atropelar prioridades, e acontece como no passado, em que, obviamente, para tentar fomentar a economia, para tentar iniciativas económicas, vamos, obviamente, contrair novos empréstimos, e isso foi a história do passado que nos levou a muito mau porto. Portanto, eu julgo que seria interessante poder fazer tudo de uma vez, mas não podemos... Não há como eliminar passos. Exatamente. Temos as etapas, isto é um trabalho muito longo, nós tivemos muitos anos de más práticas que nos trouxe até aqui. Seria bom que em 6 meses, num ano ou em 2, se resolvesse. Não é assim. Esta tarefa é longa, temos etapas que não podem falhar, e cada sinal que se vai dando, cada dia que passa no sentido positivo, é muito importante. Eu devo salientar que, aliás, há também aqui muito simbólico. É interessante que, por exemplo, a nível europeu e até a nível da própria chanceler alemã, Angela Merkel, introduziu no discurso muito o crescimento económico, mas eu confesso que eu julgo que é mais a forma do que provavelmente o conteúdo. Provavelmente, enfim, nestas coisas também há sessões de imagem. Foi devido às críticas. E nos discursos, hoje, fala-se muito do crescimento económico, mas temos de ter consciência que não compete aos governos o crescimento económico. Os governos têm que criar espaço, criar condições, os tais custos de contexto para que apareça o investimento e que apareça o crescimento económico. Seria uma ilusão acharmos que compete aos governos, que os governos têm ferramentas, têm instrumentos concretos para lançar a economia, relançar a economia. Sempre que o fizeram deu mau resultado, é dinheiro que se deita fora e, portanto, eu julgo que vamos ter, com calma, tentar cumprir etapas, e penso que, de alguma forma, é o que está a acontecer com notícias que vão vindo. Por exemplo, o colega falou há pouco este sinal, enfim, dos mercados, que, obviamente, enfim, que é um pequeno sinal, mas não deixa de ser mais o comportamento dos bancos, que, neste momento, têm, de facto, revelado uma certa robustez no nosso sistema. Também saiu hoje um outro número, um indicador interessante, que eu confesso que ainda nem o analisei bem, que é do lado da poupança. Aparentemente está a haver um regresso de capitais já algo significativo para Portugal, o que é interessante, ou seja, aparentemente depois de alguma saída de capitais, neste momento saíram números que estão a regressar, em termos líquidos, a entrar mais do que sai. Bons sinais. Portanto, para pelo menos haver é notável. É notável ao contrário de Itália, por exemplo. Itália continua a ter... E a Grécia. Mas a Grécia é um caso... Que já não Irlanda, há. Grécia e Irlanda. Não, mas não é isso. Não dá. Mas a Grécia também tem ali a Chipre e a Grécia, que é muito complicada aquela situação. Mas a Irlanda foi um caso terrível de chamada fuga de capitais. Foi Portugal, no momento não. em que foi lá o problema foi da banca, também por isso explica se calhar... E aquele dinheiro havia muito investimento lá especulativo. Não foi o caso português. O caso português aumentou. Foi o segundo país do espaço euro que aumentou o ritmo de poupança, que é notável. Que é notável, que mostra para nós o acreditarmos na solução. As pessoas acreditarem na solução. E um aspecto que é também muito relevante, aliás, da vossa notícia, e que bem colocou o professor Cantigas Esteves, que é como é que se vai pagar a fornecedores. Aí está a resposta, digamos, uma resposta estrutural de saída da crise. Porque em efeito dominó, em cadeia, você começa a pagar e começa a criar valor e vai por aí fora. Só que há as pessoas, porque diz muito bem, não é o Estado, nem as empresas, são as pessoas. É eu na minha casa consumir menos, eu na minha casa poder produzir mais, o consumir menos relativo. Que até posso aumentar o meu consumo nominal e criar valor. É perceber como é que podemos fazer. Mas, essencialmente, é onde é que vamos, o que é que vamos pagar. Se é mais do mesmo. Porque injetar em algumas empresas que apenas estão lá e têm custos com pessoal, 60% da estrutura, aquilo é dinheiro deitado à rua. Portanto, numa primeira etapa, é preciso afetar muito bem o dinheiro que está em causa, porque já agora o remanescente que se fala, não é? São 1.500 milhões de euros. Ora, o total de dívida que está identificado são 4,7 mil milhões. Portanto, é um terço, não é? Do valor que é necessário. Então temos que o afetar muito bem, e não apenas àqueles que têm mais poder de coação, mais poder de lobby, que no fundo é a corrupção, é aquele que é mais amiguinho e que leva ao seu, não é? Agora esperar então estas decisões da equipa da Troika para percebermos então se conseguimos começar a pagar as dívidas aos fornecedores. Obrigado a ambos. Obrigado a ambos pela presença neste Closing Bell.